Ore esta manhã para Deus proteger sua vida contra as trevas, fortalecendo sua fé. Oração da manhã. Você abriu os olhos hoje e talvez tenha sentido que o peso do mundo já estava sobre o seu peito antes mesmo de você se levantar da cama. Existe uma guerra que não utiliza armas de ferro, mas que ataca diretamente a sua paz e a sua disposição para vencer as próximas horas. Esta manhã não é apenas o começo de um ciclo biológico de trabalho e descanso, mas é o momento exato em que você deve assumir o seu posto como sentinela sobre a própria existência. O inimigo da sua alma trabalha nas sombras da madrugada, tentando plantar sementes de desânimo, medo e dúvida para que, quando você despertasse, o seu primeiro suspiro fosse de derrota e não de gratidão. O Senhor está te chamando agora para entender que a sua proteção não é um evento passivo que acontece por sorte, mas é uma ativação consciente da autoridade que foi entregue nas suas mãos através de Jesus Cristo. Você não é um sobrevivente que tenta atravessar o dia sem ser atingido. Você é um herdeiro do Altíssimo que foi posicionado para dominar sobre as circunstâncias e estabelecer um perímetro de luz por onde quer que seus pés pisem hoje. Imagine que o seu dia é um território vasto e que, se você não demarcar as fronteiras agora através da oração, as trevas se sentirão no direito de invadir os seus pensamentos, as suas finanças e os seus relacionamentos. Deus está te dando a oportunidade de configurar a atmosfera do seu destino imediato neste exato instante. A oração da manhã funciona como a ativação de um sistema de defesa de alta precisão, que torna a sua vida um alvo impossível de ser atingido pelas setas do acaso ou da maldade planejada. Se você tem sentido que a sua energia é drenada sem motivo, ou que situações inesperadas sempre surgem para roubar o seu progresso, é porque o seu radar espiritual precisa ser calibrado pela presença divina. O Criador do Universo está pronto para envolver a sua casa, a sua mente e o seu corpo em uma frequência de proteção tão alta que o mal olhará para você e não encontrará ponto de contato. A luz que será acesa em seu espírito agora vai dissipar todas as sombras que tentaram se esconder nas brechas da sua insegurança ou da sua ansiedade. No livro de Salmos, capítulo 91, versículo 1, a base legal da sua segurança é declarada com clareza. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Perceba que o descanso não vem da ausência de lutas, mas da localização estratégica onde você decide permanecer. Se você habita na presença de Deus, a sombra dele se torna o seu escudo de invisibilidade diante do devorador. Deus cuida de tudo em silêncio, enquanto você decide que não aceitará mais caminhar desprotegido em um mundo que tenta constantemente apagar o seu brilho. Esta introdução é o seu chamado para as armas espirituais. É o momento de decidir que nada vai tocar a sua família ou o seu propósito hoje sem antes passar pelo filtro da aprovação do Pai. Aproveite esta frequência de poder para se inscrever agora no canal, unindo-se aos que decidiram vigiar as portas da manhã e garantir que a luz seja a única governante sobre as suas histórias. Ao fazer isso, você fortalece a corrente de fé que protege não apenas a você, mas a todos que buscam a cobertura do Altíssimo. Prepare o seu interior, porque o que vamos realizar nos próximos minutos vai mudar a forma como o mundo espiritual te enxerga. Você deixará de ser visto como uma presa fácil para se tornar uma fortaleza inexpugnável, revestida pela glória de Deus. O medo do que pode acontecer hoje será substituído pela convicção de que os exércitos do céu já receberam ordens específicas para limpar o seu caminho. A partir deste segundo, você não está mais sozinho na trincheira da vida. Você está acompanhado pelo general de guerra que nunca perdeu uma batalha. O silêncio da sua oração será o grito de vitória que fará as trevas recuarem diante da autoridade que emana do seu coração, alinhado com o trono da graça. Agora que você assumiu o seu posto e compreendeu a importância de vigiar o seu território, precisamos identificar onde o inimigo tenta se infiltrar sem que você perceba. Por isso, avançaremos imediatamente para a identificação das infiltrações silenciosas, onde você aprenderá a detectar e fechar as frestas emocionais que tentam roubar a sua paz antes mesmo de o dia começar verdadeiramente. A identificação das infiltrações silenciosas. A segurança absoluta da sua vida hoje depende da sua capacidade de enxergar além do que é visível, identificando as frestas sutis por onde o desânimo e a opressão tentam se infiltrar no seu espírito. O inimigo não costuma bater a porta com um anúncio de destruição. Ele prefere agir como uma infiltração silenciosa, que mina as suas paredes emocionais através de pensamentos de autocrítica, cansaço injustificado ao despertar e uma sensação de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. Essas são as sondagens que as trevas realizam para testar a resistência da sua fé e verificar se existem brechas abertas pela mágoa, pela ansiedade ou por palavras que você proferiu contra si mesmo.
O Senhor está te ensinando hoje que uma fortaleza não cai por ataques externos se ela estiver selada por dentro. E o seu trabalho agora é permitir que a luz do Espírito Santo percorra as galerias da sua alma para detectar onde a umidade do medo está tentando apodrecer a sua confiança em Deus. Se você percebe que a sua alegria desaparece sem um motivo real, ou que o seu foco é roubado por preocupações triviais, você está diante de uma infiltração que precisa ser interrompida imediatamente pela autoridade do nome de Jesus. Você precisa entender que as trevas se alimentam de resíduos emocionais que você deixa acumulados, como o perdão que você ainda não liberou, ou a culpa por erros que o Pai já esqueceu. A identificação dessas infiltrações acontece quando você silencia o barulho das notificações do mundo para ouvir o que o seu interior está comunicando, expondo cada incômodo à presença de Deus para que ele seja neutralizado. O comando do Senhor sobre a sua estabilidade é para que você não aceite o peso emocional como algo normal da rotina, mas que o trate como um invasor que está tentando roubar o oxigênio da sua esperança. Ao fechar essas frestas agora, você perceberá que a sua mente ficará subitamente mais clara e que o peso nos seus ombros, que parecia ser cansaço físico, era na verdade uma carga espiritual que não te pertencia. O Espírito Santo está agora mesmo injetando o cimento da palavra em cada rachadura da sua personalidade, garantindo que o seu caráter seja sólido e que nenhum vento de doutrina ou de fofoca consiga abalar a sua estrutura interna durante as batalhas do dia. No livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, a instrução de engenharia espiritual é vital. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Perceba que a ordem é para guardar acima de todas as outras coisas, porque o seu coração é o centro de comando onde a vida flui. Se houver uma infiltração ali, todo o seu dia será contaminado por uma perspectiva distorcida. Deus cuida de tudo em silêncio, enquanto você decide inspecionar os seus sentimentos e rejeitar cada sugestão de derrota que tenta se alojar no seu subconsciente. A identificação das infiltrações silenciosas garante que você não seja pego de surpresa por uma crise emocional no meio do trabalho ou em um momento importante com a sua família, pois você já tratou a raiz do problema no altar da manhã. Você entenderá que a vigilância constante é o preço da liberdade e que um crente atento é um território onde o mal não consegue estabelecer moradia nem criar raízes. Imagine que uma luz forense do céu está passando por todos os seus pensamentos agora, revelando cada microfissura de dúvida que o mundo tentou instalar em você. O Espírito Santo está removendo a toxicidade de memórias ruins e a contaminação de ambientes pesados que você frequentou ontem, deixando a sua alma higienizada e pronta para receber as bênçãos de hoje. Você sentirá uma renovação nos seus reflexos espirituais, tornando-se capaz de discernir imediatamente quando uma influência externa tenta roubar a sua paz. A identificação é o que te permite agir de forma preventiva, orando com precisão contra o que ainda nem se manifestou, mas que já estava tentando se organizar no oculto contra a sua vida. Você está saindo desta análise com as portas e janelas da sua alma devidamente trancadas e seladas pelo fogo de Deus, sendo um ambiente privado onde apenas a presença do Rei é bem-vinda. Sinta agora o Espírito Santo selando cada compartimento do seu ser. A umidade do medo secou e a solidez da fé assumiu o controle. Você está saindo para o seu dia com a consciência de um perito que sabe exatamente onde o inimigo tentou tocar e que já aplicou o remédio da palavra sobre cada ponto sensível. Onde antes havia a fragilidade das brechas, agora há a integridade de um muro contínuo. Onde havia a dúvida infiltrada, agora há a certeza da proteção absoluta. A sua estrutura foi revisada, o seu coração foi guardado e o seu dia será uma sucessão de momentos onde a sua estabilidade será a sua maior prova de poder sobre as sombras. Com as infiltrações identificadas e as brechas devidamente seladas, a sua estrutura interna está segura. No entanto, para transitar em campos de batalha externos, você precisa de uma proteção que envolva todo o seu ser, como uma armadura que o mundo não pode ver. Por isso, avançaremos agora para o revestimento da pele de luz, onde você aprenderá a ativar uma camada de isolamento espiritual que torna a sua essência impenetrável à negatividade e desintegra o mal ao menor contato. O revestimento da pele de luz. Para caminhar com segurança em um mundo que muitas vezes se opõe ao seu propósito, você precisa ativar agora o revestimento da pele de luz, uma camada de isolamento espiritual que atua como um campo de força ao redor da sua alma. Esta proteção não é uma armadura pesada que limita os seus movimentos, mas é uma frequência de glória tão intensa que torna a sua essência impenetrável à negatividade, ao mal olhado e às projeções de inveja alheia. O Senhor está te ensinando hoje que assim como o sol dissipa a neblina sem precisar lutar contra ela, a luz de Deus em você deve ser tão densa
que qualquer tentativa de ataque das sombras seja desintegrada antes mesmo de tocar a sua pele. Muitas vezes, você se sente exausto após interações sociais ou ambientes carregados porque a sua guarda estava baixa e a sua sensibilidade captou o que não deveria. O revestimento da pele de luz garante que você seja um emissor de influência e não um receptor de contaminações. Se você deseja transitar por lugares hostis sem perder a sua paz, você deve permitir que o Espírito Santo envolva cada centímetro do seu ser com essa película de santidade, que funciona como um escudo térmico contra as chamas da maldade humana. Você precisa entender que a sua pele de luz é alimentada pela consciência da presença de Jesus em cada detalhe do seu dia, criando uma barreira de frequência superior que o mal não consegue decifrar nem atingir. O revestimento acontece no momento em que você reconhece que não é apenas carne e osso, mas um portador do fogo divino que brilha mais forte quanto mais escura é a situação ao seu redor. O comando de Deus sobre a sua proteção externa é para que você se revista do Senhor Jesus Cristo, não deixando espaço para que as inclinações da carne ou as setas da malícia encontrem um ponto de ancoragem em você. Ao ativar essa proteção agora, você perceberá que o seu campo energético será higienizado. Olhares pesados não terão poder de te desestruturar e palavras de descrédito ricochetearão na sua armadura de luz sem produzir qualquer ferida. O Espírito Santo está agora mesmo tecendo essa rede de proteção ao redor das suas emoções, da sua saúde e da sua integridade física, garantindo que você seja um território de exclusão para as trevas em qualquer lugar que você entrar hoje. No livro de Romanos, capítulo 13, versículo 12, a instrução para o combate espiritual é definitiva. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Perceba que a luz aqui é descrita como uma arma, uma ferramenta ativa de defesa e de ataque que você deve vestir deliberadamente antes de enfrentar o mundo. Deus cuida de tudo em silêncio, enquanto você decide trocar a vulnerabilidade da preocupação pela segurança do revestimento celestial. O revestimento da pele de luz garante que a sua colheita e o seu sucesso não atraiam saqueadores espirituais, pois o brilho que emana de você comunica que aquele patrimônio está sob a jurisdição do Rei dos Reis. Você entenderá que ser revestido de luz é o que te permite amar os difíceis, sem ser contaminado pelo ódio deles, e prosperar entre os escassos, sem ser infectado pela mentalidade de falta que os governa. Imagine que uma veste de fogo branco e puro está sendo colocada sobre você agora, ajustando-se perfeitamente aos contornos da sua alma e criando uma vedação completa contra o mal. O Espírito Santo está blindando os seus sentidos para que você veja além das aparências e sinta apenas o que vem do alto, transformando você em uma fortaleza móvel de esperança e autoridade. Você sentirá que a sua presença nos ambientes passará a causar um impacto positivo imediato, pois a luz que te reveste é capaz de expulsar o desconforto e trazer a ordem onde havia o caos. O revestimento é o que te dá a ousadia de caminhar por vales de sombras, sabendo que o mal não tem permissão para te tocar, pois a marca da propriedade de Deus está brilhando intensamente sobre a sua testa e sobre as suas mãos. Você está saindo desta ativação como uma estrela que brilha no meio da noite, guiando outros para o caminho da paz, enquanto permanece intocado pela corrupção do tempo. Sinta agora o calor dessa proteção envolvendo todo o seu corpo. A fragilidade foi substituída por uma blindagem de glória que desintegra toda a investida do inimigo. Você está saindo para o seu dia com a confiança de quem carrega a luz mais poderosa do universo como sua vestimenta diária. Onde antes você se sentia exposto às energias alheias, agora você se sente protegido por uma muralha de esplendor. Onde havia o medo do contágio espiritual, agora há a certeza da imunidade divina. O seu revestimento está completo, a sua luz está acesa, e o seu dia será uma demonstração de que nada pode apagar o brilho de quem foi vestido pelo próprio Deus. Com o seu revestimento de luz devidamente ativado e protegendo a sua essência, você se tornou um alvo frustrado para o inimigo. No entanto, as trevas muitas vezes tentam usar palavras e sentenças antigas para paralisar o seu progresso no presente. Por isso, avançaremos agora para a neutralização dos decretos contrários, onde você aprenderá a usar a sua voz de comando para anular toda maldição e toda sabotagem que tentam obstruir o seu caminho para a vitória. A neutralização dos decretos contrários. A sua caminhada rumo ao topo exige que você limpe o caminho de todas as vozes invisíveis que ainda tentam ditar o seu limite através da neutralização dos decretos contrários. No mundo espiritual, palavras são sementes e decretos são leis que governam realidades. Se você não anular as sentenças de derrota que foram lançadas sobre a sua linhagem, sobre a sua carreira ou sobre a sua saúde, você acabará lutando contra muros invisíveis que a sua própria omissão permitiu que permanecessem de pé. O Senhor está te ensinando hoje
que a sua voz possui a frequência necessária para quebrar cadeias de palavras malditas e desfazer toda a engenharia de sabotagem que as trevas montaram para impedir que você chegue ao seu destino de honra. Muitas vezes, o que você chama de azar ou uma fase é, na verdade, um decreto contrário que está operando no oculto, tentando validar uma mentira que foi dita contra você há anos. O poder da neutralização reside na sua coragem de usar a autoridade de Jesus para riscar a cédula de dívida e de condenação que o inimigo insiste em esfregar no rosto da sua esperança todos os dias. Você precisa entender que um decreto contrário só tem poder enquanto você permanece em silêncio ou em concordância com ele através do medo. A neutralização acontece quando você abre a sua boca com a convicção de um magistrado celestial e declara que nenhuma arma forjada, seja ela verbal ou espiritual, terá prosperidade contra a sua vida. O comando de Deus sobre o seu direito de resposta é para que você não aceite o diagnóstico final do mundo, mas que sobreponha a ele o veredito final do trono da graça. Ao anular esses decretos agora, você perceberá que portas que estavam emperradas começarão a ceder e que pessoas que agiam como obstáculos sairão do seu caminho sem que você precise fazer esforço físico. O Espírito Santo está agora mesmo percorrendo os registros do seu passado para apagar toda palavra de rejeição, todo vaticínio de falência e toda sentença de solidão que tentaram imprimir no seu subconsciente, deixando o seu registro espiritual limpo e pronto para receber os novos decretos de prosperidade e de vida. No livro de Isaías, capítulo 54, versículo 17, a garantia da sua imunidade jurídica e espiritual é absoluta. Toda a arma forjada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Perceba que a responsabilidade de condenar a língua que se levanta é sua. É você quem exerce a herança de calar a acusação através da justiça que Deus te conferiu. Deus cuida de tudo em silêncio, enquanto você decide que não vai mais abaixar a cabeça para críticas injustas ou para profecias de caos que não vieram da boca do Altíssimo. A neutralização dos decretos contrários garante que o solo onde você pisa hoje seja um território livre de maldições hereditárias, permitindo que você inicie uma nova linhagem de sucesso e de integridade que não deve nada aos erros dos seus antepassados. Imagine que uma borracha celestial está passando agora sobre todos os documentos espirituais que continham acusações contra você, transformando as páginas de condenação em páginas em branco, onde Deus escreverá uma nova história. O Espírito Santo está silenciando cada voz de acusador que tentava te lembrar das suas falhas para tirar a sua autoridade de hoje, devolvendo a você a ousadia de quem sabe que foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Você sentirá que o nó na garganta desapareceu e que a sua fala ganhou um peso de comando que as trevas respeitam e obedecem imediatamente. A neutralização é o que te permite dormir em paz, sabendo que não existe nenhum complô no invisível, que tenha força suficiente para derrubar quem Deus decidiu levantar. Você está saindo desta oração com o seu histórico limpo e com a caneta da fé nas mãos, pronto para assinar os seus próprios decretos de vitória sobre cada área da sua existência. Sinta agora o poder da palavra de Deus, anulando toda sentença de morte, de escassez e de enfermidade que tentava se aproximar da sua tenda. O veredito foi revertido e a sua absolvição foi proclamada. Você está saindo para o seu dia com a ficha limpa e com a autoridade de um governador que não teme as ameaças de quem já foi vencido na cruz. Onde antes havia o medo de uma maldição oculta, agora há a certeza da bênção manifesta. Onde havia a sabotagem dos decretos humanos, agora há o favorecimento dos decretos divinos. A sua neutralização está concluída, o seu caminho está desobstruído, e o seu dia será a prova viva de que a última palavra sobre a sua vida pertence exclusivamente ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Com os decretos contrários devidamente anulados e o seu caminho limpo de sabotagens, você possui a liberdade necessária para avançar. No entanto, para que essa liberdade seja produtiva, o seu centro de comando, a sua mente, precisa estar sob proteção absoluta. Por isso, avançaremos agora para o selo de sangue nos umbrais da mente, onde você aprenderá a proteger a sua faculdade mental contra pensamentos intrusivos e a estabelecer que a sua mente é um território sagrado, onde o medo não tem permissão de habitar. O selo de sangue nos umbrais da mente. A preservação da sua vitória hoje depende da integridade do seu território mental, pois é na mente que as maiores batalhas são travadas e onde o inimigo tenta estabelecer fortalezas através de pensamentos de derrota. O selo de sangue nos umbrais da mente é essa aplicação espiritual definitiva que demarca a sua inteligência e a sua imaginação como propriedade exclusiva do reino de Deus, proibindo a entrada de qualquer sugestão de pânico, depressão ou insegurança. No passado, o povo de Deus marcava as portas de suas casas com sangue para que o destruidor não pudesse entrar,
Hoje, você deve marcar os umbrais da sua mente para que os pensamentos intrusivos e as vozes da ansiedade percam o direito de acesso ao seu centro de comando. O Senhor está te ensinando hoje que a sua mente não é um depósito público, onde o mundo pode lançar o lixo da negatividade, mas é um santuário de sabedoria onde apenas a voz do Espírito Santo deve ter autoridade para ecoar. Se você sente que a sua cabeça não para e que cenários de desastre se formam sem o seu controle, você precisa aplicar agora este selo de proteção, que garante que a sua paz mental seja inegociável. Você precisa entender que o inimigo ataca a sua mente porque ele sabe que, se ele conseguir controlar a sua percepção, ele controlará o seu destino, fazendo você enxergar gigantes, onde Deus só colocou obstáculos passageiros. O selo de sangue acontece quando você consagra cada neurônio e cada processo cognitivo ao serviço de Cristo, estabelecendo uma barreira de frequência que filtra todas as informações que tentam roubar o seu foco. O comando de Deus sobre a sua saúde mental é para que você tenha a mente de Cristo, uma faculdade mental que é lúcida, estratégica e absolutamente calma, mesmo sob alta pressão. Ao selar a sua mente agora, você perceberá que as tempestades de pensamentos desordenados cessarão imediatamente, dando lugar a uma clareza de propósito que te permitirá enxergar soluções onde antes você só via becos sem saída. O Espírito Santo está agora mesmo instalando uma proteção sobre a sua memória e sobre a sua criatividade, garantindo que você retenha apenas o que edifica e que descarte instantaneamente toda a semente de perturbação que o dia tentar plantar em você. No livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 13, o princípio da proteção seletiva é revelado. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade para vos destruir. Perceba que o sinal do sangue é o que determina a imunidade. Quando as trevas tentam lançar uma praga de confusão mental sobre a terra, elas devem passar por cima da sua cabeça sem te tocar, porque reconhecem a marca da aliança em você. Deus cuida de tudo em silêncio, enquanto você decide que não vai mais hospedar pensamentos de morte, de escassez ou de inferioridade na sua consciência. O selo de sangue nos umbrais da mente garante que o seu dia seja conduzido por uma lógica celestial, onde a fé é o seu sistema operacional e a esperança é o seu antivírus natural contra o desespero do mundo. Imagine que uma gota de sangue puro e poderoso está sendo aplicada agora em cada porta de entrada da sua percepção, nos seus olhos, nos seus ouvidos e no portal dos seus pensamentos. O Espírito Santo está purificando a sua imaginação, removendo as cenas de fracasso que você visualizou ontem e substituindo-as pelas imagens da glória que você manifestará hoje. Você sentirá que o barulho mental vai silenciar, deixando você em um estado de prontidão serena e de inteligência aguçada para resolver qualquer problema que surja. O selo é o que te permite manter a dignidade e a paz, mesmo diante de notícias ruins, sabendo que a sua verdade interna é superior a qualquer fato passageiro da realidade externa. Você está saindo desta oração com uma mente blindada, um intelecto santificado e uma memória restaurada, pronto para processar a vitória em cada detalhe do seu dia. Sinta agora o frescor da presença de Deus, acalmando os seus nervos e selando a sua consciência. O caos mental foi expulso e a ordem do reino assumiu o governo. Você está saindo para o seu dia com a mente de um mestre, capaz de discernir as intenções ocultas e de manter o foco no que realmente importa para o seu progresso. Onde antes havia o labirinto da confusão, agora há a estrada reta da sabedoria. Onde havia a fresta da ansiedade, agora há o selo da proteção absoluta. A sua mente está guardada, o seu centro de comando está seguro, e o seu dia será a prova de que quem tem os pensamentos selados pelo sangue de Jesus caminha em uma inteligência que o mundo não consegue compreender nem corromper. Com a sua mente devidamente selada e o seu interior em paz, você possui a clareza necessária para tomar as melhores decisões. No entanto, para evitar os perigos que estão escondidos no caminho, você precisa de uma sensibilidade extra que te avise antes que o problema apareça. Por isso, avançaremos agora para a ativação do radar divino contra ciladas, onde você aprenderá a sintonizar o seu discernimento para identificar armadilhas disfarçadas e evitar conexões que poderiam drenar a sua paz ou o seu sucesso. A ativação do radar divino contra ciladas. Para que a sua proteção seja completa hoje, você precisa de uma sensibilidade que vá além da visão comum, ativando o radar divino contra as ciladas que as trevas preparam no percurso do seu destino. Muitas vezes o perigo não se apresenta como um monstro, mas como uma oportunidade atraente que esconde um anzol, ou como uma amizade nova que carrega o veneno da manipulação.
O Senhor está te ensinando hoje que o Espírito Santo funciona como um sistema de rastreamento de alta precisão que sopra avisos no seu coração muito antes de você cair em uma emboscada. O radar divino é a capacidade de sentir o desconforto espiritual diante de um contrato que parece perfeito ou de uma conversa que parece inofensiva, mas que tem o objetivo de desviar o seu foco e roubar a sua unção. Se você já se arrependeu de ter dito sim para algo que parecia bom, mas que se tornou um pesadelo, você entende a urgência de ter os seus sentidos treinados para detectar o que está oculto nas entrelinhas da realidade física. Você precisa entender que o inimigo trabalha com redes e armadilhas estrategicamente colocadas em áreas onde você é mais produtivo, tentando gerar atrasos, prejuízos e quebras de confiança. A ativação desse radar acontece quando você decide que não tomará nenhuma decisão baseada apenas na lógica humana ou na pressão da urgência, mas que consultará a paz de Deus como o árbitro final de cada passo seu. O comando do Senhor sobre o seu discernimento é para que você seja astuto e perceba o perigo de longe, desviando-se do mal antes que ele tenha a chance de se manifestar. Ao ligar esse sistema de alerta agora, você perceberá que uma intuição aguçada começará a operar nas suas próximas horas. Você saberá quando calar, quando se retirar de um ambiente e quando recusar uma proposta que, embora lucrativa, custaria a sua paz de espírito. O Espírito Santo está agora mesmo limpando a sua percepção de toda a ingenuidade, garantindo que você não seja enganado por aparências nem seduzido por atalhos que prometem facilidade, mas entregam escravidão. No livro de Salmos, capítulo 124, versículo 7, a celebração da fuga estratégica é descrita com alívio. A nossa alma escapou, como um pássaro, do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Perceba que a proteção divina muitas vezes se manifesta através do livramento de armadilhas que você nem sabia que existiam. Deus quebra o laço e abre a gaiola antes mesmo de você se sentir preso. Deus cuida de tudo em silêncio, enquanto você decide confiar mais na pulsação do seu espírito do que nos argumentos da sua mente racional. O radar divino contra ciladas garante que o seu dia seja livre de acidentes de percurso e de encontros que drenariam o seu tempo precioso, permitindo que você caminhe diretamente para o centro da vontade do Pai. Você entenderá que a vigilância é uma forma de inteligência espiritual que te poupa anos de sofrimento, ao evitar um único erro estratégico. Imagine que um sensor de luz infravermelha do céu está sendo instalado agora no centro da sua vontade, mapeando cada conversa e cada compromisso da sua agenda para identificar qualquer intenção maligna. O Espírito Santo está revelando as agendas ocultas das pessoas ao seu redor e mostrando onde o inimigo tentou armar um tropeço para a sua carreira ou para o seu casamento. Você sentirá uma segurança inabalável ao dizer não para o que é errado e uma paz profunda ao seguir o caminho que Deus preparou, mesmo que ele pareça mais longo inicialmente. O radar é o que te permite navegar em águas turbulentas sem colidir com rochas escondidas, mantendo a integridade da sua carga e a velocidade do seu progresso. Você está saindo desta ativação com os olhos da sua fé abertos e com a sensibilidade de quem não é mais um iniciante nas batalhas da vida, mas um estrategista que sabe antecipar os movimentos do adversário. Sinta agora o alerta de Deus, sintonizando o seu espírito. A névoa da confusão sumiu e a nitidez do reino assumiu o controle. Você está saindo para os seus dias com a cautela de um sábio e a audácia de um vencedor, sabendo que nenhum complô montado nas trevas conseguirá ter êxito contra a sua rota de hoje. Onde antes você caía em manipulações por excesso de confiança nas pessoas, agora você caminha com o discernimento do espírito. Onde havia o risco da emboscada, agora há o livramento da fuga antecipada. O seu radar está ligado, a sua rota está protegida, e o seu dia será a prova de que quem é guiado pelo radar de Deus nunca se perde no caminho da vitória. Com o seu radar divino devidamente ativado e as ciladas identificadas de longe, você possui a sabedoria para evitar perdas desnecessárias. No entanto, mesmo no caminho certo, existem ladrões de energia que tentam esgotar as suas forças antes que você chegue ao final do dia. Por isso, avançaremos agora para o bloqueio dos drenos de vitalidade, onde você aprenderá a identificar e interromper os processos de exaustão espiritual que tentam roubar o seu vigor e a sua alegria de viver. O bloqueio dos drenos de vitalidade. Para que a sua proteção seja sustentável até o pôr do sol, você precisa identificar e fechar agora os drenos de vitalidade que tentam esvaziar o seu reservatório de força espiritual e emocional. Muitas vezes você termina o dia exausto não pelo excesso de trabalho físico, mas porque permitiu que ladrões invisíveis sugassem a sua energia, através de preocupações repetitivas, conversas infrutíferas e a absorção de dramas alheios que não te pertencem. O Senhor está te ensinando hoje que a sua vitalidade é um recurso sagrado necessário para o cumprimento do seu propósito,
e que o inimigo utiliza esses drenos estratégicos para te deixar tão fraco que, quando a oportunidade real chegar, você não tenha forças para agarrá-la. O bloqueio dos drenos é o ato de estabelecer limites saudáveis e de recusar a entrada em ciclos de estresse que não produzem frutos, garantindo que o seu vigor permaneça intacto para o que realmente importa. Se você sente que a sua alegria está evaporando ou que o seu corpo está carregando um peso que não é seu, você precisa aplicar agora o lacre do Espírito Santo sobre cada ponto de fuga da sua energia vital. Você precisa entender que o desânimo crônico é quase sempre o resultado de um dreno que ficou aberto por tempo demais, permitindo que a sua esperança escorresse por fendas de murmuração ou de comparação com a vida alheia. O bloqueio acontece quando você decide que a sua paz vale mais do que a necessidade de ter razão ou de agradar a todos ao seu redor, escolhendo o silêncio, onde antes havia o desgaste da discussão. O comando de Deus sobre a sua preservação é para que você seja como um jardim fechado, uma fonte selada, onde o mundo não pode entrar para poluir ou desperdiçar a água da vida que flui em você. Ao estancar esses vazamentos agora, você perceberá que uma disposição sobrenatural voltará a pulsar nas suas veias. O sono será mais reparador, a mente ficará mais ágil e a sua capacidade de suportar desafios aumentará drasticamente. O Espírito Santo está agora mesmo cauterizando as feridas por onde a sua força estava fugindo, trazendo um renovo que revitaliza desde as juntas e medulas até os pensamentos mais profundos do seu coração. No livro de Isaías, capítulo 40, versículo 29, a fonte do suprimento inesgotável é revelada. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Perceba que Deus não apenas dá a força, mas Ele multiplica o que você já tem. Desde que você não esteja desperdiçando esse vigor em terrenos áridos de reclamação e incredulidade. Deus cuida de tudo em silêncio, enquanto você decide desligar os aparelhos da ansiedade que estavam consumindo a sua bateria emocional em segundo plano. O bloqueio dos drenos de vitalidade garante que você chegue ao final das suas tarefas com um sorriso no rosto e com a mente descansada, provando que o jugo de Jesus é realmente suave e o seu fardo é leve. Quando você para de carregar os pesos mortos do mundo, você aprenderá que a economia espiritual consiste em gastar energia com o que edifica e poupar o seu espírito de tudo o que tenta apenas gerar ruído e desgaste desnecessário. Imagine que uma válvula celestial está sendo fechada agora em cada área da sua vida, onde havia perda de foco e de entusiasmo. O Espírito Santo está removendo a fadiga da sua alma e substituindo-a por uma energia limpa e vibrante que te impulsiona para a ação com alegria e clareza. Você sentirá que a sua paciência foi restaurada e que a sua criatividade voltou a fluir, pois o canal não está mais obstruído pelo lodo do cansaço mental. O bloqueio é o que te permite ser produtivo sem ser escravizado pelo esforço, tornando você uma pessoa que emana vigor e que atrai outros pela saúde do seu semblante. Você está saindo desta oração com os seus reservatórios cheios e devidamente lacrados contra qualquer tentativa de roubo, pronto para investir a sua vida naquilo que gera herança eterna e satisfação plena. Sinta agora o fluxo da vida de Deus preenchendo cada espaço que estava vazio. O vazamento parou e a plenitude assumiu o controle. Você está saindo para o seu dia com a bateria da alma carregada em 100%, ciente de que a sua força vem do Senhor e que ela será preservada por Ele. Onde antes havia a exaustão da alma, agora há o vigor do espírito. Onde havia o dreno da preocupação, agora há o bloqueio da confiança absoluta. Os seus drenos foram fechados, a sua vitalidade foi restaurada, e o seu dia será a prova de que quem guarda a sua energia para Deus nunca fica sem forças para vencer. Com a sua vitalidade devidamente bloqueada contra vazamentos e o seu vigor restaurado, você possui a energia necessária para grandes feitos. No entanto, para enfrentar batalhas que vão além da sua capacidade humana, você precisa saber que não luta sozinho. Por isso, avançaremos agora para a convocação da escolta dos exércitos celestiais, onde você aprenderá a ativar a consciência da presença angelical ao seu redor, garantindo uma segurança tática que limpa o caminho por onde você passará nas próximas horas. A convocação da escolta dos exércitos celestiais. A sua segurança hoje atinge um nível de proteção estratégica superior através da consciência ativa da escolta dos exércitos celestiais que Deus posicionou ao seu redor. Muitas vezes você caminha pelo mundo sentindo-se vulnerável por estar em desvantagem numérica diante das pressões e das pessoas que se levantam contra você. Mas a verdade espiritual é que existe uma guarda de elite invisível que limpa o perímetro por onde você passa. O Senhor está te ensinando hoje que os anjos não são apenas figuras de consolo, mas são agentes de intervenção tática enviados para garantir que o seu pé não tropece e que nenhuma emboscada das trevas tenha êxito sobre a sua rota.
A convocação dessa escolta acontece quando você decide alinhar a sua fé com a realidade do reino de Deus, entendendo que o seu movimento na terra é escoltado pelas forças do céu. Se você sente que os ambientes estão pesados ou que as oposições estão se multiplicando, você precisa ativar agora a percepção de que há mais dos nossos do que dos deles, e que a sua vida é um comboio protegido por uma autoridade que nenhum principado ou potestade pode desafiar. Você precisa entender que essa guarda angelical atua na blindagem da sua integridade física, mas também na proteção da sua reputação e na desobstrução das vias por onde a sua prosperidade deve fluir. A ativação dessa consciência acontece no momento em que você para de olhar apenas para as ameaças humanas e passa a reconhecer o exército que te rodeia, mudando a sua postura de uma vítima acuada para a de um embaixador escoltado. O comando de Deus sobre a sua defesa é para que você não tema as notícias de guerras ou crises, pois você possui uma segurança privada que não depende do sistema deste mundo e que nunca dorme nem cochila. Ao tomar posse dessa proteção agora, você perceberá que uma atmosfera de respeito será instalada por onde você passar. Situações perigosas serão evitadas milagrosamente, e portas que estavam travadas por influências espirituais malignas se abrirão por causa da presença que te acompanha. O Espírito Santo está agora mesmo despachando legiões de anjos guerreiros para cercar a sua casa, o seu carro, o seu escritório e o caminho dos seus filhos, estabelecendo uma barreira de fogo que desativa qualquer plano de assalto ou de acidente antes que eles se aproximem da sua geografia. No livro de Salmos, capítulo 34, versículo 7, a garantia da segurança tática é estabelecida. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Perceba que a palavra acampar sugere uma ocupação de território. O anjo não apenas passa pela sua vida, ele estabelece uma base de defesa ao seu redor para garantir que o livramento seja contínuo e preventivo. Deus cuida de tudo em silêncio enquanto você decide que a sua confiança não será baseada em câmeras de segurança ou em cercas humanas, mas na sentinela invisível do Altíssimo. A escolta dos exércitos celestiais garante que você possa transitar por lugares áridos e por ambientes hostis, com a tranquilidade de quem sabe que o próprio céu assinou a sua nota de segurança. Você entenderá que a sua jornada hoje não é uma caminhada solitária, mas uma procissão de vitória, onde você é o centro das atenções, do cuidado zeloso do Pai. Imagine que cavalos e carros de fogo estão agora mesmo se posicionando nas 4 pontas do lugar onde você está e que seres de luz com espadas desembainhadas estão guardando a sua frente e a sua retaguarda. O Espírito Santo está abrindo os seus olhos espirituais para que você veja a mesma realidade que Eliseu viu. Uma montanha cheia de proteção divina que anula qualquer exército de problemas que tente te cercar. Você sentirá que o medo da violência, da inveja e das perdas repentinas será substituído por uma audácia santa, permitindo que você realize as suas tarefas com uma ousadia que vem da certeza de estar bem acompanhado. A escolta é o que te permite manter a calma quando todos estão desesperados, pois você sabe que o seu sistema de defesa é infalível e que o general que comanda essa guarda nunca perdeu uma vida sob o seu cuidado. Você está saindo desta oração como uma autoridade protegida, cujos passos são monitorados e defendidos pela inteligência máxima do reino de Deus. Sinta agora o tremor das trevas recuando diante da chegada da sua guarda. A solidão da luta acabou e o exército do rei assumiu o perímetro. Você está saindo para o seu dia com a segurança de quem possui uma cobertura que o ouro não compra e que o inimigo não consegue atravessar. Onde antes você se sentia desamparado diante das injustiças, agora você se sente guardado pela justiça divina. Onde havia o risco da exposição, agora há a blindagem da escolta celestial. A sua proteção está visível para o mundo espiritual. Os seus anjos estão em seus postos e o seu dia será a prova de que quem é escoltado por Deus sempre chega ao seu destino com segurança e honra. Com a sua escolta angelical devidamente posicionada e o seu perímetro limpo de ameaças, você possui a autoridade necessária para avançar com ousadia. No entanto, para que essa proteção se torne uma ferramenta de conquista, o seu escudo de fé precisa estar em perfeita concordância com a vontade soberana do Criador. Por isso, avançaremos agora para o alinhamento do escudo com a soberania do Pai, onde você aprenderá a ajustar a sua defesa para que ela deixe de ser apenas um desejo pessoal e se torne uma extensão do governo de Deus na Terra. O alinhamento do escudo com a soberania do Pai. A proteção definitiva sobre a sua vida hoje não é fruto de uma sorte cega ou de um desejo egoísta de apenas evitar o sofrimento, mas é o resultado direto do alinhamento do escudo com a soberania do Pai. Você precisa entender que o escudo da fé não funciona como uma barreira isolada que você usa conforme a sua vontade, mas ele ganha uma densidade inquebrável quando está perfeitamente ajustado à frequência do governo de Deus na Terra. O Senhor está te ensinando hoje
que a proteção suprema é uma consequência natural de estar em missão e em total concordância com os planos do trono. Quando o seu propósito individual se funde com a soberania divina, o seu escudo deixa de ser uma peça de defesa pessoal para se tornar uma extensão do poder do Criador, tornando você um ponto geográfico onde o mal é proibido de entrar por decreto real. O alinhamento acontece quando você retira o foco da sua própria segurança e o coloca na execução da vontade daquele que te enviou, entendendo que Deus protege o que ele possui e guarda o que ele usa para a sua glória. Você precisa entender que um escudo desalinhado com a soberania divina é como uma armadura cheia de frestas, onde o medo e a dúvida conseguem penetrar porque você ainda está tentando se defender com as suas próprias razões. O alinhamento acontece quando você decide que a sua vida pertence ao Senhor e que cada passo seu será dado sob a jurisdição do Espírito Santo, fazendo com que a sua defesa seja garantida por um protocolo celestial que nada pode revogar. O comando de Deus sobre a sua estabilidade é para que você pare de lutar contra as sombras com as mãos humanas e passe a erguer o seu escudo em nome do Rei, declarando que o seu território é solo sagrado e inalienável. Ao alinhar a sua fé com essa soberania agora, você perceberá que a sua autoridade sobre as trevas aumentará instantaneamente. Você não precisará mais gritar contra o mal, pois a sua simples presença em concordância com Deus forçará a retirada de todo espírito de confusão e de toda força de oposição. O Espírito Santo está agora mesmo ajustando a sua visão para que você enxergue o seu dia através das lentes do governo de Cristo, onde cada desafio é apenas uma oportunidade para manifestar o poder daquele que te sustenta. No livro de Daniel, capítulo 4, versículo 35, a extensão dessa soberania é revelada com poder. Ele faz segundo a sua vontade no exército do céu e entre os moradores da terra. E não há quem possa deter a sua mão nem dizer-lhe: "Que fazes?" Perceba que, se você está alinhado com alguém que detém tal autoridade, a mão que ninguém pode deter é a mesma mão que segura o seu escudo e guarda a sua integridade hoje. Deus cuida de tudo em silêncio, enquanto você decide abrir mão do controle próprio para aceitar o controle supremo daquele que conhece o fim desde o princípio. O alinhamento do escudo com a soberania do Pai garante que você não sofra danos colaterais nas batalhas que o mundo enfrenta, permitindo que você atravesse crises econômicas, perseguições e adversidades com a tranquilidade de quem está servindo ao Senhor, que é dono do ouro, da prata e de cada batimento cardíaco da criação. Você entenderá que a sua invulnerabilidade espiritual está diretamente ligada ao seu nível de obediência e rendição, ao plano perfeito que o Pai traçou para as suas próximas horas. Imagine que uma engrenagem celestial está girando agora dentro do seu espírito, encaixando perfeitamente a sua vontade na vontade de Deus e travando o seu destino em uma posição de segurança total. O Espírito Santo está removendo toda a rebeldia, todo o orgulho e toda a autoconfiança excessiva que criavam interferência no seu sinal de proteção, deixando você em perfeita sintonia com a voz do general. Você sentirá que a sua força não vem mais de um esforço nervoso para se proteger, mas de uma calma profunda que nasce da certeza de ser uma peça fundamental no tabuleiro do reino. O alinhamento é o que te permite caminhar no meio do fogo sem cheiro de queimado e navegar no meio da tempestade sem que o barco afunde, pois o seu escudo está conectado à bateria infinita da glória de Deus. Você está saindo desta oração com a consciência de que é uma embaixada móvel do céu e que atacar você seria o mesmo que declarar guerra contra o próprio trono do Altíssimo. Sinta agora o encaixe perfeito da sua alma com a soberania de Deus. A insegurança foi embora e o domínio do reino assumiu a frente. Você está saindo para o seu dia com o escudo posicionado e travado na frequência da vitória incontestável, sabendo que nada se move na sua vida sem a permissão do seu Senhor. Onde antes você se sentia à mercê das decisões alheias, agora você se sente guardado pelo decreto supremo. Onde havia a fragilidade da defesa humana, agora há a robustez da proteção divina. O seu alinhamento está concluído, o seu escudo é agora uma barreira soberana e o seu dia será a prova de que quem se esconde em Deus torna-se intocável para o mal. Com o seu escudo devidamente alinhado e o seu espírito em sintonia com a autoridade de Deus, você atingiu o ápice da sua preparação. Agora resta apenas o ato final de selamento para que você saia deste encontro não apenas protegido, mas transformado em uma muralha viva. Por isso, avançaremos agora para o capítulo final. O decreto da muralha intransitável e o envio para o governo, onde selaremos definitivamente o seu perímetro, e você será lançado para dominar as próximas horas com a certeza de que as trevas não possuem mais jurisdição sobre você. O decreto da muralha intransitável e o envio para o governo. Toda a construção espiritual realizada nesta manhã atinge agora o seu estado de permanência absoluta.
através do decreto da muralha intransitável e do seu envio oficial para o domínio da sua realidade. Este é o momento em que a sua proteção deixa de ser uma petição e se torna uma lei irrevogável estabelecida sobre a sua casa, sobre o seu trabalho e sobre cada pensamento que atravessar a sua mente. O decreto da muralha intransitável é a declaração de que o Espírito Santo terminou de erguer as fortificações ao seu redor e que, a partir deste segundo, existe uma demarcação de fogo que impede o acesso de qualquer espírito de confusão, inveja ou perda. Você não está saindo deste momento como alguém que espera que o dia corra bem, mas como um governador enviado para as suas funções, com a garantia de que o seu território é inatacável. O Senhor está selando agora o seu perímetro de tal forma que as trevas olharão para a sua vida e verão apenas uma barreira de luz contra a qual não podem lutar e nem atravessar. Você precisa entender que a sua postura a partir de agora deve ser de quem possui a jurisdição total sobre o seu ambiente, pois o decreto de Deus anula qualquer outro decreto humano ou espiritual que tentava te paralisar. O envio para o governo significa que você não vai mais reagir às crises, mas vai ditar a ordem através da sua presença alinhada com Cristo. O comando de Deus sobre a sua saída é para que você pise o solo com a firmeza de quem sabe que é portador de uma proteção que não falha e de uma autoridade que não recua. Ao ser enviado agora, você perceberá que a atmosfera dos lugares mudará quando você entrar. O mal que operava no oculto será forçado a se retirar, e a paz que excede o entendimento será o seu cartão de visitas. O Espírito Santo está agora mesmo selando a sua testa com a marca da vitória, garantindo que você tenha a visão clara para governar e as mãos fortes para prosperar em cada detalhe que você tocar hoje. No livro de Salmos, capítulo 125, versículo 2, a arquitetura da sua proteção final é descrita com majestade. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Perceba que a sua muralha não é feita de pedras frias, mas da presença viva do próprio Deus, que se dispôs a ser a sua cerca de proteção ininterrupta. Deus cuida de tudo em silêncio enquanto você assume a sua identidade de muralha viva, entendendo que a sua segurança é uma extensão do caráter de fidelidade do Pai. O decreto da muralha intransitável garante que nada que venha para te destruir tenha permissão legal para ultrapassar o limite que o Espírito Santo traçou hoje. Você aprenderá que caminhar com Deus é viver em um estado de imunidade espiritual, onde o medo perde o sentido e a coragem se torna o seu estado natural de existência. Imagine que um selo real de cera vermelha e fogo está sendo aplicado agora sobre cada área da sua vida, fechando o seu ciclo de oração com a assinatura do Rei dos Reis. O Espírito Santo está te entregando as chaves do seu dia e as diretrizes do seu governo, transformando cada desafio em um degrau para a sua ascensão, e cada oposição em um testemunho da sua invulnerabilidade. Você sentirá que a sua força foi renovada e que a sua alma está inteira, sem rachaduras e sem fendas, pronta para suportar o peso da glória que será derramada sobre você. O envio é o que te lança para a conquista, retirando você da posição de defesa e colocando você na posição de avanço estratégico sob a escolta do céu. Você é agora uma fortaleza móvel de Deus, uma extensão do reino de luz que brilha com a intensidade da ressurreição, em meio a um mundo que clama por esperança. Sinta agora o impacto do decreto sendo selado no seu espírito. A muralha está de pé e o caminho está livre para o seu sucesso. Você está saindo para o seu dia com o veredito de invulnerabilidade assinado pelo Criador, sabendo que a vida que você carrega é protegida por um exército que nunca conheceu a derrota. Onde antes havia a fragilidade da alma, agora há a robustez da muralha. Onde havia o risco do ataque, agora há o envio para o governo pleno. O seu decreto foi proclamado, o seu perímetro está selado e o seu dia será a manifestação gloriosa de quem foi revestido pela proteção suprema e enviado para governar em nome de Jesus Cristo.